Ontem eu estava numa reunião de trabalho, né, com um treinador de futebol e um atleta, e aí em determinado momento da reunião a gente começou a conversar sobre o quanto a profissão treinador e a profissão atleta é solitária muitas vezes nos momentos mais difíceis, onde parece que há aquele vazio no peito, né? Provavelmente você já tenha sentido esse aperto também depois de uma grande competição ou uma sensação que falta algo, mesmo com a medalha no pescoço, né? E às vezes isso acontece quando as coisas não estão indo bem, mas também isso não é uma regra, né? Muitos de vocês me relatam que sente que está treinando no piloto automático, mesmo com as vitórias, né? Mesmo com patrocínios, enfim. Às vezes aquilo que te dava alegria, de repente parece uma obrigação, né? E isso acontece nos momentos bons e nos momentos não bons também, né? E às vezes você sente que aquilo não faz muito sentido mais na sua vida. Primeira coisa que eu tenho que te dizer, esse é o momento de não tomar nenhuma decisão, né? E normalmente vocês querem abandonar a carreira nessa hora. Mas saiba que se você está passando por isso, você não está sozinho. Muitos atletas relatam isso, e essa sensação ela não é e ela não precisa ser permanente. Isso não é um sinal de fraqueza ou de falta de garra, muito pelo contrário. Isso daí pode ser o momento e o feedback mais importante da sua carreira, é um chamado para você ajustar uma estratégia interna. E isso é que a gente vai falar aqui. Eu quero trazer para vocês o que acontece por trás desse vazio e entender por que ele aparece mesmo quando os resultados estão vindo muitas vezes e quando está tudo bem. E também que isso tem estratégia. Tem como você mudar isso e começar a fazer do hoje diferente. Voltar com a sua conexão no esporte, encontrar um novo sentido e uma forma de superar o desânimo muitas vezes. E isso é o mais importante, né? É pegar esse momento de dificuldade e transformar ele em algo extremamente positivo para a sua carreira. Mas por que a gente sente esse vazio então? Vamos começar deixando claro isso daqui para vocês. O que você sente é válido. E esse vazio, muitas vezes, ele é extremamente normal. Principalmente no futebol, que há uma vida sob pressão, né? Então, sempre eu preciso ter a performance perfeita, sempre eu preciso aparecer de uma forma boa. Isso faz parte mesmo, mas é quase impossível um atleta não se sentir desconectado de si em algum momento da carreira. Isso acontece com todo mundo. Mas nos termos emocionais, vamos falar assim, dentro do que é importante para o atleta, isso quase sempre é um sintoma de desconexão. Então você se desconecta daquilo que você é de verdade, dos seus valores, do seu porquê inicial do esporte. Então pensa que a carreira é uma corrida de longa distância e que se você não está no controle do seu ritmo, decidindo a sua estratégia com base naquilo que de fato é importante para você, você fica à deriva, né? E aí você é levado pela correnteza, vamos falar dessa forma. Então é muita pressão, a pressão da mídia, a pressão de meta, a pressão do que você deveria alcançar, e com o tempo você olha para isso e você não se reconhece mais. Porque você vai deixando essas influências entrarem no decorrer dessa caminhada, né? Então isso é uma das principais causas do vazio, essa desconexão. E às vezes esse sentimento ele pode piorar por alguns motivos. Na verdade, o fim de uma temporada, ou uma lesão, coisas mesmo do dia a dia, derrotas, banco muitas vezes. E isso faz parte do dia a dia de vocês. Quando você passa tempo demais ignorando esses sinais, né, que o seu corpo dá, a sua mente apresenta, a gente tem uma energia, uma reserva cognitiva e ela vai se esgotando. Então é como se aquilo estivesse perdendo a cor, né? A gente precisa entender que esse vazio é diferente de uma tristeza pós-derrota. Então a tristeza ela tem um motivo claro e o vazio a gente enxerga como a falta de sentimento, aquela sensação de que falta algo essencial, mesmo que a gente não saiba o que é, né? Então o vazio é como se tivesse oco, né? Aquilo precisa ser preenchido. E esse preenchimento normalmente ele vem através de quando a gente se enxerga, é através do que quando você se reconecta. Esse vazio é preenchido dessa forma, né? Um outro ponto, a maioria de nós quando sente esse vazio desconfortável, a gente tenta preencher aquilo rápido, né? Então a gente vai atrás de distrações para preencher esse vazio e acaba mergulhando muitas vezes em coisas que acabam mais atrapalhando do que ajudando.
Então a gente fica na rede social, horas rolando ali o feed, muito tempo no celular, se comparando com outros atletas, procurando validação externa ou elogios, né? E muitas vezes, ou então, nossa, eu vou ao extremo em uma dieta, buscar suplementos que fazem milagre, ou eu fico pensando demais e perco o sono. Mas talvez essas coisas te deem um alívio momentâneo, né? Aquela coisinha ali por um tempinho, mas o efeito passa, o vazio volta e às vezes ainda maior. Então a gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? Vamos pegar aqui um atleta como um exemplo. Vamos imaginar que esse atleta ele tem 30 anos, tem várias medalhas, tem patrocínio, tem um bom salário, reconhecimento. Fora, olhando assim, a carreira dele é um sucesso, mas toda semana ele acorda com aquele peso no peito, ele passa o dia batendo meta, se sente um robô, vamos falar assim, tudo cronometrado. E aí chega em casa, quando não tá treinando, passa ali no videogame, uma forma de ignorar aquele silêncio que ele sente internamente. E aqui eu tô trazendo um atleta de 30 anos como exemplo, mas já vi isso acontecer com todas as faixas etárias. Esse atleta ele tá preso na armadilha do preenchimento imediato. Esse é o perigo. Então ele está tentando resolver um problema externo com mais esforço externo. E isso nunca funciona a longo prazo. Essas distrações elas só servem, na verdade, para apagar essa voz interior que a gente sente. Mas a gente não olha para a estratégia, você está olhando, é como tomar um remédio. Você trata o que você sente, mas não a causa, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Mas tem um outro ponto, entendendo isso, tá, como é que a gente faz, o que a gente precisa fazer para lidar com isso? E aqui eu acho que é o ponto da grande virada de chave. E se esse vazio ele não for seu adversário? E se na verdade ele for um convite, um chamado mesmo, e se você encarar ele como um chamado para recalcular essa rota? Então, imagina que isso é um aviso, é um convite realmente que você está tendo para que você ande na sua carreira de forma mais alinhada com quem você é ou com quem você deseja ser, né? Tem um psiquiatra, e eu falo muito isso nas minhas consultas, o Viktor Frankl, ele ensinou que a principal força que move a gente é a busca pelo sentido. Tem até o livro também que eu indico, depois eu vou deixar para vocês aqui. E é muito incrível, né? Porque ele estava no Holocausto e ele trazia pra gente porque que em algumas situações, algumas pessoas no momento de causa, essas pessoas buscam dar um sentido errado para aquilo e outras buscam força, né? Por que umas pessoas então desistem e outras vão adiante de qualquer situação? E ele mostra também que esse vazio no peito pode ser o começo, de repente, de um momento mais importante da tua vida. E que a excelência no cumprir do propósito é o que ela traz realmente um sentido grandioso. E isso faz com que esse sentido seja construído dia a dia, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas escolhas e na sua conduta, né? Se eu tivesse que passar aqui para vocês, eu passaria alguns passos, na verdade 4 táticas, vamos falar assim, para a gente começar a trilhar esse caminho e fazer com que você volte para o centro. Então, primeira coisa é falar da força das ações mínimas, né? Quando a gente está desanimado, as metas como vencer o próximo jogo, elas parecem impossíveis, assim, paralisam, porque a gente sabe que internamente a gente não tem essa força. Mas talvez a estratégia seja usar essa ação não para esperar a motivação chegar, não esperar a vontade chegar, mas sim o simples fazer, a pequena ação, vai lá e faz. Então, 10 minutos eu vou treinar mais por dia, eu vou beber mais água do que eu preciso, muitos bebem menos, na verdade. Eu vou tirar um pouco o uso do celular. O objetivo não é a tarefa em si, mas é dizer que você está no controle, trazer esse controle de volta para a sua vida. Isso é importante, e passar esse comando claro para o cérebro, né? Um segundo ponto é o que é realmente importante para você, ter a clareza nos valores. Então, como a gente falou, o vazio muitas vezes é a vida longe dos valores fundamentais que você carrega. Então, aqui é um ponto para que você volte a se conectar com isso.
Uma boa dica é separar um caderno, 10 minutos ali, escreva na página o que o seu esporte, o que ali realmente te traz valor, o que ali está alinhado com quem você é, o que te traz energia, o que joga a sua energia fora. E de forma muito sincera, coloque isso no papel. O ato de escrever, ele ajuda muito. Ele traz muita consciência, ele traz clareza, e ali você começa a identificar coisas que talvez de forma rápida você nem pense, né? Isso também ajuda no autoconhecimento, que é uma bússola, na verdade, para te ajudar a ajustar a rota. Terceiro passo, vamos pensar aqui no momento presente. Tem até um outro livro também, que depois eu deixo para vocês aqui, O Poder do Agora. E muitas vezes o vazio, ele traz essa coisa de ficar remoendo, né? De ficar preocupado com o outro, de ficar no mesmo ciclo. E muitas vezes esse ciclo negativo, ele traz também essa desconexão. Então, sinta o ar, se sinta presente, faça práticas de meditação. Isso é o básico que funciona, que todo mundo fala, isso é banal, mas ninguém faz, né? Então, quando você sentar para se alimentar, realmente preste atenção no seu momento, no gosto, na textura da comida. Não tô comendo aqui e fazendo outra coisa, né? Nunca subestime o poder do básico, e a gente faz isso muito. Então, o sono de qualidade, a alimentação, a água, a hidratação e tudo isso. Esse é o básico que funciona. Um outro ponto, né? O vazio, ele muitas vezes se alimenta no isolamento, quando a gente se fecha. E quando a gente é atleta, muitas vezes a gente é ensinado a ser forte, não demonstrar fraqueza. Sim, isso funciona em determinados momentos, mas em outros isso mais atrapalha, né? Então, talvez o quarto passo seja um convite para você escolher uma pessoa de confiança, seja um profissional, seja alguém da sua família, e fale, né? Eu vejo que muitos atletas se escondem nisso. Então, expressa esse vazio e esse desânimo, né, para uma pessoa que você realmente confia. Isso também ajuda a aliviar o peso e a falsa ilusão de que você está sozinho nessa, né? Então, escolha alguém para se comunicar e expressar isso, porque acaba ajudando e bastante também. Não se cale, né? Agora, vamos ser bem honestos, né, e falar a verdade nesse sentido. Essas estratégias, elas são boas para lidar com desânimo, com vazio, enfim. Mas se esse sentimento for muito, muito, muito forte e muito persistente, procure uma ajuda profissional, né? Não fica tentando lidar com isso sozinho. A gente banaliza muitas vezes o que a gente sente, mas tudo que é do cérebro, por exemplo, sente uma dor na perna, a gente já vai imediatamente ao médico, né? Ah, mas eu tô aqui 5 noites sem dormir e aí eu acabo achando que isso é normal. E não é. Muitas vezes não é mesmo. Então, se você tem grandes mudanças no seu sono ou na sua fome, ou de repente você não tinha um cansaço e agora começou a ter, você antes sentia que você se recuperava mais rápido ou ia treinar mais feliz, ou era mais concentrado e agora não está tendo tanta concentração, esses pensamentos que voltam de forma recorrente, seja que algum pensamento que você se diminua. Então, isso pode ser um sinal, sim, de que você também é importante procurar uma ajuda. Então, começou a identificar tudo isso, não passe por esse vazio sozinho, né? Não passe por esse vazio de forma solitária. Por quê? Porque tem muitas pessoas que podem te ajudar. Primeiro passo é a identificação. E o segundo passo é não preencher esse vazio com algo externo que pode até piorar. Terceiro passo, procure uma ajuda, né? Acho que essa é a ideia, e a gente tirar um pouco dessa crença de que a profissão é solitária. Não, pode ser que em alguns momentos sim, né? Mas se você tem essa ideia, se você tem autoconhecimento, se você sabe exatamente quem você é, a gente tem que tirar isso e partir do pressuposto que não é solitária. Por quê? Porque tem a você. Então, cada um de nós, uma coisa que eu falo muito é que a única pessoa que passa todos os dias da nossa vida com a gente somos nós mesmos. E isso não nos faz ser sozinhos, desde que a gente consiga ter muita noção de que nós estamos aqui para nós mesmos, para nos ajudar, e não para nos colocar para baixo mais ainda. Então,
esse é o ponto, é uma construção, né? Então, essa jornada para sair do vazio é uma jornada de volta para dentro, para sua casa, de volta para o seu porquê. E ela começa com um único passo. E esse passo é você que tem que dar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais do que você está sentindo, né? Se é que você sente isso, mas com certeza você conhece, assim como eu, alguém que sente também. E se você conhece, compartilhe essa informação. É importante, quanto mais pessoas felizes e saudáveis nós tivermos, com certeza melhor este mundo será.